2 de outubro, seja muito bem-vindo ao Plano Anual de Leitura da Bíblia com Lana. Hoje nós vamos ler Mateus, do capítulo 12 ao capítulo 13. Jesus e o sábado. Poucos dias depois, num sábado, Jesus estava atravessando uma plantação de trigo. Os seus discípulos estavam com fome e por isso começaram a colher espigas e a comer os grãos de trigo. Quando alguns fariseus viram aquilo, disseram a Jesus: "Veja, seus discípulos estão fazendo uma coisa que a nossa lei proíbe fazer no sábado." Então Jesus respondeu: "Vocês não leram o que Davi fez quando ele e os seus companheiros estavam com fome? Davi entrou na casa de Deus e ele e os seus companheiros comeram os pães oferecidos a Deus, embora isso fosse contra a lei, pois somente os sacerdotes tinham o direito de comer esses pães. Ou vocês não leram na lei de Moisés que nos sábados os sacerdotes quebram a lei no templo e não são culpados? Eu afirmo a vocês que o que está aqui é mais importante do que o templo. Se vocês soubessem o que as Escrituras Sagradas querem dizer quando afirmam: eu quero que as pessoas sejam bondosas e não me ofereçam sacrifícios de animais, vocês não condenariam os que não têm culpa. Pois o Filho do Homem tem autoridade sobre o sábado." Jesus e o homem da mão aleijada. Jesus saiu dali e foi para uma sinagoga. Estava ali um homem que tinha uma das mãos aleijada. Então algumas pessoas que queriam acusar Jesus de obedecer à lei lhe perguntaram: "É contra a nossa lei curar no sábado?" Jesus respondeu: "Se um de vocês tiver uma ovelha e no sábado ela cair no buraco, será que ele não vai fazer tudo para tirá-la dali? Pois uma pessoa vale muito mais do que uma ovelha. Portanto, a nossa lei permite ajudar os outros no sábado." E disse para o homem: "Estenda a mão." Ele estendeu, e ela sarou e ficou igual a outra. Então os fariseus que estavam ali saíram e começaram a fazer planos para matar Jesus. O servo escolhido de Deus. Quando Jesus soube disso, foi embora dali e muita gente o seguiu. Ele curou todos os que estavam doentes e mandou que não contassem nada a ninguém a respeito dele. Isso aconteceu para que se cumprisse o que o profeta Isaías tinha dito. Disse Deus: "Aqui está o meu servo que escolhi, aquele que amo e que dá muita alegria ao meu coração. Eu porei nele o meu espírito e ele anunciará o meu julgamento a todos os povos. Não discutirá, nem gritará, nem fará discurso nas ruas. Não esmagará o galho que está quebrado, nem apagará a luz que já está fraca. Ele agirá assim até que a causa da justiça seja vitoriosa, e todos os povos vão pôr nele a sua esperança." O poder de Jesus para expulsar demônios. Então levaram a Jesus um homem que era cego e mudo, porque estava dominado por um demônio. Jesus o curou e ele começou a ver e a falar. A multidão ficou admirada e perguntava: "Será que este homem é o filho de Davi?" Alguns fariseus ouviram isso e responderam: "É Beelzebu, o chefe dos demônios, quem dá poder a este homem para expulsar demônios." Mas Jesus conhecia os pensamentos deles e disse: "O país que se divide em grupos que lutam entre si certamente será destruído. Assim, se no reino de Satanás um grupo está combatendo contra outro, isso quer dizer que esse reino já está dividido e logo vai desaparecer. Vocês dizem que eu expulso demônios porque Beelzebu me dá poder para fazer isso. Mas, se é assim, quem dá aos seguidores de vocês o poder para expulsar demônios? Assim, os seus próprios seguidores provam que vocês estão completamente enganados. Na verdade, é pelo poder de Deus que eu expulso demônios, e isso prova que o reino de Deus já chegou até vocês. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar os seus bens, sem primeiro amarrá-lo. Somente assim essa pessoa poderá levar as coisas que ele tem em casa. Quem não é a meu favor é contra mim, e quem não me ajuda a juntar está espalhando. Por isso eu afirmo a vocês que as pessoas serão perdoadas por qualquer pecado ou blasfêmia que disserem contra Deus. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Se alguém disser alguma coisa contra o Filho do Homem, será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem agora, nem no futuro. A árvore e as suas frutas. Vocês só poderão ter boas frutas se tiverem uma árvore boa. Mas se tiverem uma árvore que não presta, vocês terão frutas que não prestam. Porque é pela qualidade das frutas que sabemos se uma árvore é boa ou não presta. Ninhada de cobras venenosas. Como é que vocês podem dizer coisas boas se são maus? Pois a boca fala do que o coração está cheio. A pessoa boa tira o bem do seu depósito de coisas boas, e a pessoa má tira o mal do seu depósito de coisas más. Eu afirmo a vocês que, no dia do juízo, cada pessoa vai prestar contas de toda palavra inútil que falou, porque as suas palavras vão servir para julgar se você é inocente ou culpado. Pedido de um milagre. Então, alguns mestres da lei e alguns fariseus disseram a Jesus: "Mestre, queremos ver o Senhor fazer um milagre." Jesus respondeu: "Como as pessoas de hoje são más e sem fé.
Vocês estão me impedindo que faça o milagre, mas o milagre do profeta Jonas é o único sinal que lhe será dado. Porque assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites dentro de um grande peixe, assim também o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no fundo da terra. No dia do juízo, o povo de Nínive vai se levantar e acusar vocês, pois eles se arrependeram de seus pecados quando ouviram a pregação de Jonas. E eu afirmo que o que está aqui é mais importante do que Jonas. No dia do juízo, a rainha de Sabá vai se levantar e acusar vocês, pois ela veio de muito longe para ouvir os sábios ensinamentos de Salomão. E eu afirmo que o que está aqui é mais importante do que Salomão. A volta do espírito mau. Jesus continuou: quando o espírito mau sai de alguém, anda por lugares sem água, procurando onde descansar, mas não encontra. Então diz: vou voltar para a minha casa, de onde saí. Aí volta e encontra a casa vazia, limpa e arrumada. Depois sai, vai buscar outros 7 espíritos piores ainda, e todos ficam morando ali. Assim a situação daquela pessoa fica pior do que antes. E isso também acontecerá com essa gente má de hoje. A mãe e os irmãos de Jesus. Quando Jesus ainda estava falando ao povo, a mãe e os irmãos dele chegaram. Ficaram do lado de fora e pediram para falar com ele. Então alguém disse a Jesus: escute, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Jesus perguntou: quem é a minha mãe? E quem são os meus irmãos? Então apontou para os seus discípulos e disse: vejam, aqui estão a minha mãe e os meus irmãos. Pois quem faz a vontade do meu Pai, que está no céu, é o meu irmão, minha irmã e minha mãe. O semeador. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa, foi para a beira do lago da Galileia, sentou-se ali e começou a ensinar. A multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande que ele entrou num barco e sentou-se, e o povo ficou em pé na praia. Jesus usou parábolas para ensinar muitas coisas. Ele disse: escutem, certo homem saiu para semear. Quando estava espalhando a semente, algumas caíram na beira do caminho e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo, porque a terra não era funda, mas, quando o sol apareceu, queimou as plantas, e elas secaram porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Mas as sementes que caíram na terra boa produziram na base de 100, de 60 e de 30 grãos por um. E Jesus terminou dizendo: se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Porque Jesus usava parábolas. Então os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: por que é que o Senhor usa parábolas para falar com essas pessoas? Jesus respondeu: a vocês Deus mostra os segredos do reino do céu, mas a elas não. Pois quem tem receberá mais, para que tenham mais ainda. Mas quem não tem, até o pouco que tem, lhe será tirado. É por isso que eu uso parábolas para falar com essas pessoas, porque elas olham e não enxergam, escutam e não ouvem, nem entendem. E assim acontece com essas pessoas, o que disse o profeta Isaías. Vocês ouvirão, mas não entenderão. Olharão, mas não enxergarão nada. Pois a mente desse povo está fechada. Eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos. Se eles não tivessem feito isso, seus olhos poderiam ver, e os seus ouvidos poderiam ouvir. A sua mente poderia entender, e eles voltariam para mim, e eu os curaria, disse Deus. Jesus continuou dizendo: mas vocês, como são felizes, pois os seus olhos veem e os seus ouvidos ouvem. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Muitos profetas e muitas outras pessoas do povo de Deus gostariam de ver o que vocês estão vendo, mas não puderam, e gostariam de ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Jesus explica a parábola do semeador. Então escutem e aprendam o que a parábola do semeador quer dizer. As pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não a entendem, são como as sementes que foram semeadas na beira do caminho. O maligno vem e tira o que foi semeado no coração delas. As sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e a aceita logo com alegria, mas dura pouco, porque não tem raiz. E quando, por causa da mensagem, chegam os sofrimentos e as perseguições, elas logo abandonam a sua fé. Outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas as preocupações desse mundo e as ilusões das riquezas sufocam a mensagem, e essas pessoas não produzem frutos. E as sementes que foram semeadas em terra boa são aquelas pessoas que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma grande colheita, umas 100, outras 60 e ainda outras 30 vezes mais do que foi semeado. O joio.
Jesus contou outra parábola. Ele disse ao povo: o reino do céu é como um homem que semeou sementes boas na sua terra. Certa noite, quando todos estavam dormindo, veio um inimigo, semeou no meio do trigo uma erva ruim, chamada joio, e depois foi embora. Quando as plantas cresceram e se formaram as espigas, o joio apareceu. Aí, os empregados do dono das terras chegaram e disseram: patrão, o senhor semeou sementes boas nas suas terras. De onde será que veio esse joio? Foi algum inimigo que fez isso, respondeu ele. E eles perguntaram: o senhor quer que a gente arranque o joio? Não, respondeu ele, porque quando vocês forem tirar o joio, poderão arrancar também o trigo. Deixem o trigo e o joio crescerem juntos, até o tempo da colheita. Então eu direi aos trabalhadores que vão fazer a colheita: arranquem primeiro o joio e amarrem em feixes para ser queimado. Depois, colham o trigo e ponham no meu depósito. A semente de mostarda. Jesus contou outra parábola. Ele disse ao povo: o reino do céu é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia na sua terra. Ela é a menor de todas as sementes, mas quando cresce, torna-se a maior de todas as plantas. Ela até chega a ser uma árvore, de modo que os passarinhos vêm e fazem ninhos nos seus ramos. O fermento. Jesus contou mais essa parábola para o povo. O reino do céu é como o fermento que uma mulher pega e mistura em 3 medidas de farinha, até que ele se espalhe por toda a massa. O uso das parábolas. Jesus usava parábolas para dizer tudo isso ao povo. Ele não dizia nada a eles sem ser por meio de parábolas. Isso aconteceu para se cumprir o que o profeta tinha dito: usarei parábolas quando falar com esse povo e explicarei coisas desconhecidas desde a criação do mundo. Jesus explica a parábola do joio. Então Jesus deixa a multidão e volta para casa. Os discípulos chegaram perto dele e perguntaram: conte para nós o que quer dizer a parábola do joio. Jesus respondeu: quem semeia as sementes boas é o Filho do Homem. O terreno é o mundo. As sementes boas são as pessoas que pertencem ao reino, e o joio as que pertencem ao maligno. O inimigo que semeia o joio é o próprio diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os que fazem a colheita são os anjos. Assim como o joio é ajuntado e jogado no fogo, assim também será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, e eles ajuntarão e tirarão do seu reino todos os que fazem com que os outros pequem, e também todos os que praticam o mal. Depois os anjos jogarão essas pessoas na fornalha de fogo, onde vão chorar e ranger os dentes de desespero. Então o povo de Deus brilhará como o sol no reino de seu Pai. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. O tesouro escondido. O reino do céu é como um tesouro escondido num campo, que certo homem acha e esconde de novo. Fica tão feliz que vende tudo o que tem e depois volta e compra o campo. A pérola. O reino do céu é também como um comerciante que anda procurando pérolas finas. Quando encontra uma pérola que é o mesmo de grande valor, ele vai, vende tudo que tem e compra a pérola. A rede. O reino do céu ainda é como uma rede que é jogada no lago. Ela apanha peixes de todos os tipos. E quando está cheia, os pescadores arrastam para a praia e sentam para separar os peixes. Os que prestam são postos dentro dos cestos, e os que não prestam são jogados fora. No fim dos tempos também será assim. Os anjos sairão e separarão as pessoas más das boas, e jogarão as pessoas más na fornalha de fogo. E ali eles vão chorar e ranger os dentes de desespero. Verdades novas e verdades velhas. Então Jesus perguntou aos discípulos: vocês entenderam essas coisas? Sim, responderam eles. Jesus disse: pois isso quer dizer que todo mestre da lei, que se torna discípulo no reino do céu, é como um pai de família, que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Jesus em Nazaré. Quando Jesus acabou de contar essas parábolas, saiu dali e voltou para a cidade de Nazaré, onde ele tinha morado. Ele ensinava nas sinagogas, e os que o ouviam ficavam admirados e perguntavam: de onde vem a sabedoria dele e o poder que ele tem para fazer milagres? Por acaso ele não é o filho do carpinteiro? A sua mãe não é Maria? Ele não é irmão de Tiago, José, Simão e Judas? Todas as suas irmãs não moram aqui? De onde é que ele consegue tudo isso? Por isso ficaram desiludidos com ele. Mas Jesus disse: um profeta é respeitado em toda parte, menos na sua terra e na sua casa. Jesus não pôde fazer muitos milagres ali, porque eles não tinham fé. Forte, né?
E é uma realidade. Jesus, inclusive, compara, né, no que a gente leu aqui agora há pouco, ele falando sobre Jonas, né? Jonas foi um profeta que chegou em Nínive e ganhou Nínive ali toda para Deus, né? Nínive se converteu. Mas porque não era um profeta de Nínive, né? Porque o profeta, como o próprio Jesus fala, ele não tem honra na sua própria casa. E é interessante no versículo 58 que ele diz que não pôde fazer muitos milagres ali porque eles não tinham fé. Então não é porque ele não tinha poder para fazer os milagres, é porque eles não tinham fé para viver os milagres que ele estava disposto ficaram questionando, né? Quer dizer, questionaram, mas não é ele o filho de Maria, do carpinteiro, irmão de João, de Judas? Então quer dizer, quem, tipo assim, ele é um de nós, né? Por que ele está fazendo isso? Sim. Ou seja, quem é ele para fazer ele, no caso? Né? A desonra impossibilitou-os de viver os milagres. Isso é muito forte. A gente falou sobre isso na quarta do tempo de cura, quando falamos sobre o poder da honra, né? Tem um autor também que escreveu um livro falando sobre isso, a recompensa da honra. Sim. E fica muito claro que a falta de honra impede-os de viver os milagres que Jesus tinha para fazer na vida deles. Eu queria só pontuar aqui, bem rapidinho, o capítulo 12, quando Jesus cura o homem da mão aleijada. Me chamou muito a atenção como Jesus lidou com a dinâmica dos desafios do seu tempo. E óbvio, a gente precisa olhar para Jesus para aprender com Jesus. Não existe ninguém melhor para nos ensinar do que Jesus. A palavra fala no capítulo 12, né? Que, versículo 13, e disse para o homem, estenda a mão. E ele estendeu e ela sarou e ficou igual a outra. Ou seja, que cura maravilhosa, né? Aí o versículo 14, diante de todo o bem que Jesus havia feito, diante de todo o milagre que ali, diante dos olhos daqueles fariseus, ele operou, porque todos já conheciam aquele homem da mão mirrada que frequentava o templo. Ou seja, diante daquilo que ele fez, a gente chega a ficar assim consternado, né? Os fariseus que estavam ali, ou seja, os que viram, os que testemunharam, viram o bem que ele fez, saíram para planejar a morte dele. E começaram a planejar para matá-lo. Não era sobre o bem-estar daquele homem em si, né? O que incomodava era Jesus. Jesus. Aí olha que coisa impressionante, que coisa fantástica. Como é que Jesus reage? Versículo 15. Quando Jesus soube disso, foi embora dali e muita gente o seguiu. Ou seja, muita gente, não foram todas as pessoas, mas foram muitas pessoas. Porque algumas pessoas concordaram com o pensamento dos fariseus. Mas os que concordaram com Jesus, o seguiram. Ele seguiu adiante com aqueles que tinham a mesma mentalidade que ele, tinham o mesmo alvo que ele. E aí diz, ele curou todos os que estavam doentes. Aí eu fico parando para pensar, e se ele tivesse ficado ali para se justificar? Se ele tivesse ficado ali para se defender? Para mostrar a realidade do... E se ele tivesse feito que nem Elias fez, né? Quando o rei da Síria mandou lá os soldados para buscá-lo. E aí ele orou e fogo desceu do céu e matou os 50 ele poderia ter feito, né? Deus, ele é Deus, né? Sim. Ele estava ali e ele sabia porque ele estava fazendo aquilo. É quando Pedro arranca a orelha de Malco ali no jardim de Getsemane, Jesus olha para Pedro e diz assim, o que você está fazendo? Se eu quisesse, eu pediria para legiões de anjos agora. Ou seja, se ele quisesse nessa hora, ele poderia ter culminado eles ali mesmo, né? Mas ele simplesmente segue adiante. Para que eu vou gastar energia? Para que eu vou gastar Ele segue adiante porque ele entendia pelo que ele estava aqui. E ele entendia também a limitação daquelas pessoas. A limitação daquelas pessoas. A religiosidade as bitolava. A religiosidade as impedia de ver o agir de Deus. A novidade do que Deus estava trazendo para o seu povo. Então, eu aprendo muito com Jesus aqui, porque a palavra diz que ele segue adiante e continua fazendo a obra. Ele curou todos os que estavam doentes. É muito importante a gente entender isso aqui. Como que essas situações, na atualidade, têm trazido desânimo para os ministros, trazido desânimo para os cristãos. Que é toda opinião contrária, toda palavra contrária àquilo que você está fazendo para a obra. Como que essas palavras muitas vezes têm o poder de nos deter. Mas elas só terão poder de nos deter se a gente olhar para elas. Se a gente ficar parado ali para discutir. Se a gente ficar parado Porque Jesus não fez isso. Ele poderia ter ficado, como você diz. Muitas vezes a gente pode ficar em algumas situações porque
temos a certeza do que estamos fazendo e por que estamos fazendo. Porque se cremos na palavra, se pregamos a palavra, se pregamos Jesus, nós seguimos Jesus como exemplo. Né? E nós sabemos o que estamos fazendo. Mas muitas vezes, embora você tenha a resposta, você tenha a palavra e até a explicação da situação, a melhor coisa a fazer é como Jesus fez. Continuar. Porque lá na frente ele curou. Ele fez um monte de coisa porque ele tinha um alvo. Jesus tinha um alvo, né? Verdade. E por isso que ele seguiu adiante. Por isso que ele seguiu adiante. Curou. Imagina se tivesse ficado. Essas pessoas que foram curadas não teriam sido curadas. Não teriam sido curadas. Essas pessoas que foram alcançadas não teriam sido alcançadas. Então, o alvo de Satanás são essas distrações para impedir que outras pessoas sejam alcançadas e sejam libertas. Então, que a palavra de hoje traga para a gente uma inteligência emocional para lidar diante de toda resistência, diante de todos os desafios, que qualquer área que a gente possa estar exercendo o nosso chamado, que muitas vezes a gente acha que só exerce chamado quem é pastor, quem é ministro. Na verdade, você está sendo chamado todos os dias para pregar o evangelho onde você estiver. Então fica com essa palavra, mantenha o foco para que vidas não deixem de ser salvas e os doentes não deixem de ser curados, porque o alvo sempre é Cristo e o alvo sempre é seguir as pegadas dele. Que Deus te abençoe e até amanhã.